Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, estejamos assentados, ou estejam assentados. Deus seja glorificado por sua graça, bondade e misericórdia que tem para conosco, nos oferecendo a oportunidade de cultuar a Ele na beleza da sua santidade. Pois bem, vamos à palavra de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Salmo 77. Por gentileza, Salmo de número 77. E nós vamos ler a partir do versículo 14, ou do verso 14. Salmo 77, verso 14. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Amados, o livro dos Salmos é, na nossa Bíblia, um livro poético, poesia sagrada e poesia bíblica. E me chama a atenção que nestes 150 cânticos estão registradas as mais diversas sensações pelas quais o ser humano pode passar. Sou admirador do livro dos Salmos, porque ele retrata a extrema alegria, mas também retrata os momentos de tristeza. Ele retrata a vitória retumbante, mas também alerta da derrota uma vez alcançada. Também no livro dos Salmos nós temos a expressão da realidade e da espiritualidade. Salmos, na minha concepção pequena, eu o chamo de o livro da sinceridade. Na verdade, os salmistas rasgavam o coração, não para disfarçar diante de Deus e expressar aquilo que não eram. Ao contrário disto, há uma ousadia no livro dos Salmos, do salmista expressar o que é, o que está vivendo, o que está acontecendo. É um livro descortinado, é um livro onde a sinceridade predomina, onde o que vale não é a posição que se tem diante dos homens, mas sim diante de Deus. É um livro onde o importante não é a fama da terra, mas a glória de Deus. Um livro que aponta para a realidade da vida dos servos de Deus, que, sendo servos de Deus, também enfrentam problemas, pelejas, dificuldades, adversidades. O livro dos Salmos não nos engana, não nos leva a uma ilusão, mas nos agarra à realidade e ao mesmo tempo transpõe a nossa alma a esperança de que, apesar do choro durar uma noite, a alegria vai chegar pela manhã. Então, eu olho para este livro e quem é dentro desta casa de oração
que não tem um salmo que alegre a sua alma, que todas as vezes volte ao seu coração. Ficaríamos tempo aqui falando de salmos como o primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Outro diria: pastor, Davi disse no Salmo 23, e é o salmo da minha alma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é que não se alegra ao ouvir o salmista no Salmo 27 dizer: ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de ti, o Senhor jamais se esquecerá de você. Quem é que não se alegra ao ler o Salmo 34, verso 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Toda vez que eu leio esse texto eu me lembro, não interessa a quantidade de lutas que eu tenho, para cada uma luta que eu tiver, Deus tem uma vitória para me dar também. Quem é que não se alegra lendo o Salmo 37, verso de número 25, quando o salmista diz: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode faltar na casa do rico, pode faltar na casa do pobre, mas não vai faltar na casa de quem confia em Deus. Quem não se alegra ao ler o Salmo 40, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem nunca derramou lágrimas ao ler no Salmo 42 dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quem é que nunca se alegrou ao ler o Salmo 46, que diz: Deus é, ele não foi nem será, ele é hoje, é agora, é aqui, é no Belém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quem é que nunca parou diante de Deus e orou como Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo? Dá para viver sem muita coisa na terra, mas não dá para viver sem a presença de Deus. Quem é que nunca se emocionou ao ler o salmista escrevendo no Salmo 70 e dizendo: apressa-te, ó Deus, em me socorrer? Quem é que nunca parou diante do Salmo 90 e se alegrou com a expressão de Moisés, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios? Quem é que nunca foi para um culto lembrando-se do Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto? Quem é que nunca parou diante do Salmo 103 e se alegrou dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome? Quem é que nunca parou e eu ouvi pregando aqui no Belém, pastor Veiga, e ele lê um salmo que eu nunca mais esqueci, Salmo 110, verso de número 7, que diz: pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Alguém pode estranhar você no Belém numa segunda-feira, dia comum de trabalho, chuvoso, complicado de trânsito, e alguém diz: o que ele foi fazer lá? Foi matar a sede para continuar de cabeça erguida, foi matar a sede para continuar caminhando. Sim, quem é que não para e adora a Deus pelas escamas dos olhos ter caído e parar diante do Salmo 115 e dizer: não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a honra e toda a glória, porque os deuses das nações são
são ouro e são prata, mas eles têm boca e não fala, têm olho e não vê, têm ouvido e não anda, têm ouvido e não ouve, têm pé e não anda, têm mão e não toca. Mas o nosso Deus não, o Deus da igreja, ele tem ouvido e ouve, olho e vê, boca e fala, ele anda, ele toca, ele vai te abençoar esta noite. Quem é? Quem é que nunca parou diante do Salmo 121 e disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E tem resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem é que jamais parou diante do Salmo 124, verso 7, que diz: a nossa alma escapou como um pássaro dos laços dos passarinheiros, o laço quebrou e nós escapamos. Abra um parêntese e profetizo no Belém esta noite: fique tranquilo, irmão, o laço quebrou e a sua família já escapou. Aleluia, glória a Deus. Quem é que não para diante do Salmo 125 e adora dizendo, como disse o salmista: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem é que nunca deu a sua alma o privilégio do Salmo 133, que diz: como é bom e agradável, ou ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem é que nunca parou diante do último salmo do livro 150, verso 6, que diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Não, você não louva porque tem muito, e nem louva porque tem pouco. Você louva porque está vivo. Você louva porque está vivo. Você louva porque está vivo. Você louva porque está vivo, sim. E esta noite desce ao meu coração a intenção deste Salmo 77, escrito por Asaf, um dos principais salmistas registrados na Bíblia, de uma das famílias de salmistas mais tradicionais da história sagrada. Asaf é do tempo de Davi, e entre ele e Davi houve uma afinidade. Davi era salmista, mas não era levita. Asaf era salmista e era levita. O que isto quer dizer é que Deus direcionou Davi para o trono e direcionou Asaf para o templo. Mas Davi canta, mas não é levita. Na hora do culto, Davi cultua junto com todo mundo. É rei, mas no culto não tem rei, não tem grande, não tem rico, não tem pobre. Culto é culto. Sabe uma coisa que me chama a atenção no culto a Deus? É que todos estamos no mesmo nível. Não, aqui, lá do lado de fora, todas as suas credenciais humanas são válidas, mas aqui você nunca vai ver alguém te chamando por suas credenciais. E como nós estamos nivelados, não há algo que nivele a gente mais do que chamar de irmão. Agora, irmão, pensa uma coisa comigo: eu, um negrão feio desse jeito, poder olhar para alguém bonito, para alguém inteligente como você e chamar de irmão. Pense bem, se não é loucura de Deus. Eu, um menino criado na favela, poder olhar para alguém que mora no Alphaville e dizer: paz do Senhor, irmão. Evangelho faz isso, irmão. Evangelho nos deu esta graça. Evangelho nos trouxe esta bênção. Agora, Asaf é chamado na Bíblia de um salmista, e todos concordam que os salmos que Asaf escreveu têm relevância. Asaf foi chamado por Davi e acompanhou todo o ministério de Davi. Também é reputada a família de Asaf o canto congregacional da inauguração do templo de Salomão. E alguém diz que o que se cantou foi o Salmo 136, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade ela dura para sempre. Fica claro, fica evidente que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, é de uma pessoa, e eu já disse isso, que quando se apresentava ante ao
povo, todos diziam: é Asaf, o grande salmista. Dava prazer ouvir Asaf cantar, dava alegria ouvir Asaf ministrar. Há quem diga que era impossível ouvir Asaf adorando e não se comover e não chorar. Homem de uma sensibilidade gigantesca, mas que agora no Salmo 77 não olha para sua grande reputação. O que ele quer é rasgar a sua alma diante de Deus, e ele está neste salmo diante de Deus em sinceridade. Na verdade, o verso primeiro é a epígrafe, que também contém o final, a conclusão, o resultado do salmo. É por isso que ele diz: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Aqui está o resultado. Mas quando nós olhamos a partir do verso 2, vamos encontrar a situação de Asaf. E qual é? Sendo um salmista de renome, ele para e diz: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. É Asaf dizendo: eu canto sim, eu adoro sim, mas eu tenho tempo de angústia também. Eu tenho tempo que de noite a minha alma recusa consolo. Eu sou crente sim, eu ministro no altar de Deus sim, mas eu também sou de carne e osso. Eu não sou anjo que não está sujeito às intempéries da vida. Apesar de estar no templo, apesar de sentir o toque da mão de Deus, eu também sinto o toque das minhas angústias. Eu sou um ser humano. E no verso 3 ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e a mim o meu espírito desfalecia. É Asaf dizendo: quando eu trago a memória a Deus, me confunde, não me dá tranquilidade, porque parece que ele está vivendo um antagonismo, uma ambiguidade. Ele está no templo, mas tem dúvidas. Ele está no templo, mas a alma está desassossegada. Ele está no templo, mas não está plenamente satisfeito. E não para por aí. Asaf ainda diz no verso 4: sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que eu não consigo falar. Ele não está dormindo. A insônia chegou, a insônia bateu. Ele já não consegue mais conciliar o sono. Ele já não consegue mais conciliar a tranquilidade para repousar. E fica difícil, porque ele também não consegue explicar o que está acontecendo. Ele não consegue falar, mas não para por aí. No verso 5 ele diz: considerava os dias da antiguidade, os tempos passados. Ele começa a olhar para o passado, ele começa a olhar para trás, ele começa a olhar para o que passou, porque quando a gente está em crise, parece que ontem era melhor, porque quando a gente está em crise, parece que já vivemos tudo de bom que tinha para viver. Quando a gente está em crise, as memórias boas valem mais do que o presente desafiador. Quando a gente está em crise, quando a alma está ferida, quando a obscuridade chega, dá uma vontade de se agarrar ao passado e não sair de lá. Mas ele não para por aí. Ele diz: de noite chamei a lembrança o meu canto, meditei em meu coração, e o meu espírito ainda questiona. Ele está dizendo: eu consigo cantar no templo, eu consigo cantar para a multidão, mas eu já não consigo cantar sozinho. Aqui me assusta Asaf, porque consegue cantar na multidão, consegue cantar no culto cheio, consegue cantar diante de todo mundo, mas já não tem mais a mesma força para fé individual, para cantar sozinho, para cantar quando não tem ninguém. Por quê? Porque quando você canta para os
outros é uma coisa, mas sozinho você canta para os teus ouvidos ouvirem, e você só consegue cantar sozinho quando acredita no que canta. E é esta ambiguidade que se vê em Asaf. Diante do povo ele é uma coisa, sozinho ele é outra. Diante do povo parece forte, diante do povo parece crente, diante do povo parece espiritual, mas quando ele está sozinho, tem uma voz que grita para ele, voz da consciência dizendo: você não está bem. Voz da consciência dizendo: ei, para de cantar porque você não é crente. Ei, quem sabe, aleluia, a voz da consciência é julgada pela voz do inimigo dizendo: você não é digno de cantar, para de cantar, desiste de tudo. É aquele momento em que você acabou de pregar para uma multidão, mas quando está sozinho não consegue crer na mesma coisa que pregou. É aquele momento em que parece que você está fora de tine, está numa sintonia meio ruim. Todo mundo olha para você e diz: esse aí não tem problema. E você olha para você e diz: ai, se eles soubessem metade dos meus problemas. Sabe qual é o problema de Asaf? É que ele não pode chegar diante de todo mundo e dizer: eu estou mal, eu estou com dúvida, meu coração está azedo, eu estou vivendo angústia. Porque ele tem que preservar uma imagem social, ele tem que parecer bem para todo mundo. Então se mata por dentro para parecer bonito por fora. Então faz um verdadeiro assassinato emocional para manter uma aparência de que está tudo bem. Ele não para por aí. Aí a crise cresce, e lá no verso de número 7 ele diz: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Eu não estou falando de um incrédulo, eu não estou falando de um filisteu, eu estou falando de um salmista do templo, que no templo canta e fora dele se sente rejeitado pelo Deus que está adorando. E aí ele vai longe. No verso 8 ele diz: cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração a geração. E aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, e sempre que eu posso pregar nesse texto eu falo isto. Asaf vê Deus operando na vida de todo mundo, vê Deus cumprindo promessa na vida de todo mundo, mas parece que quando chega na vez dele, a promessa cessa. Quando chega na vez dele, a promessa nunca se cumpre. Nós às vezes, fazendo a obra de Deus, somos surpreendidos por isto. Você ora e Deus cura, mas de repente dentro da sua casa tem alguém enfermo e você diz: Senhor, como o Senhor curou no culto, cura aqui em casa. E Deus não cura quem está na sua casa. Você prega e todo mundo sente Deus, aí você lê o mesmo texto em casa e não sente nada. Você pede para Deus fazer na vida dos outros e Deus faz, mas a promessa que é para você parece que nunca chega, parece que nunca acontece. É uma alma dilacerada. A Bíblia diz que a esperança tardia, ela angustia o espírito, ela entristece a alma. Asaf está em crise e ele tem coragem de rasgar a sua crise, e ele vai além. No verso 9 diz: esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias debaixo da sua ira. Até aqui Asaf arranca tudo que estava machucando ele e coloca diante de Deus duas considerações. Primeiro, Deus não tem medo das suas crises. Permita-me, com todo respeito, se um psicólogo consegue ouvir suas mazelas, anotar e não ficar contaminado, o teu Deus é maior que psicólogo. Pedro teve coragem de dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Qual é um dos maiores problemas da humanidade hoje? Transtorno de ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade. Aí vem Pedro e diz: pega tudo isso e coloca sobre Jesus. Deus não tem medo das suas crises. João Batista um dia chamou um discípulo e diz: vai para Jesus e pergunta se ele é Jesus de verdade. Quando chega Jesus diz: diga para João que o cego vê, o paralítico anda, aos pobres é anunciado salvação.
Deus não tem medo dos seus questionamentos complicados. Deus não tem medo das suas dúvidas que estão lacerando sua alma. Deus não tem problema com os seus problemas. Deus não tem fraqueza com as suas fraquezas. Pode lançar que Ele aguenta. Pode ser sincero que Ele aguenta. Subinaga surimicanda lamaia. Eu acho fantástico Jesus. Ele está comandando um batalhão de 12 para comandar a igreja que vai revolucionar o mundo. E mesmo sendo o maior líder da história, ele não tem medo de chegar diante deles e dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Nenhum coaching teria coragem de chegar e dizer: olha, está tudo complicado. Não, se Jesus fosse coaching, na hora do Getsemane ele chegaria e dizia: está tudo bem, já fiz os cálculos, minha autoestima está lá em cima, fica tranquilo que eu vou sofrer uns cravinhos aí, mas eu vou suportar. Não, ele tem coragem de ser sincero: a minha alma está angustiada. Eu imagino Pedro olhando para João e dizendo: e agora? Tiago olha para Tomé, Tomé diz: não estou nem acreditando. Mas ele tem coragem de se rasgar e dizer: eu estou sentindo angústia, está doendo. E quando ele chega diante de Deus, ele não chega fazendo cena, ele chega dizendo: se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus não vai para a cruz dizendo: está tudo bem. Ele vai para a cruz dizendo: é difícil, é dolorido, é complicado. Ele vai para a cruz dizendo: nenhum ser humano está preparado, nenhum ser humano aguenta. Eu só vou aguentar porque estou obedecendo o Pai. Shuminai decoma nasu e degai. Tem dia que a gente tem que se rasgar, gente. Tem dia que a gente tem que tirar a capa de supercrente e chegar diante de Deus como um servo que precisa de consolo. E é isso que Asaf diz, é isso que Asaf expressa. Ele para no verso de número 10 e declara: então disse eu, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Agora Asaf vai viver uma mudança. Ele vem, parece que uma escada progressiva que o leva para baixo. Ele está quase batendo no fundo do poço, mas daí ele para e diz assim: peraí, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Agora, se o problema está em mim, a mão de Deus resolve. A mão de Deus resolve. A mão de Deus resolve. Me deixa liberar sobre você uma palavra de convicção bíblica. Independente da dimensão do teu problema, a mão de Deus resolve. A mão de Deus resolve. A mão de Deus resolve. Por favor, eu sei que Belemita não gosta muito, mas ajuda o negrão a pregar. Deixa o negrão pregar. Vem comigo na graça da palavra. Pega na mão do teu irmão e diga: a mão de Deus resolve. 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 E quando Asaf entende que a mão de Deus resolve, quando Asaf entende que a mão de Deus é poderosa, ele muda o discurso, ele muda a oração. E eu quero ser portador de uma palavra viva e declarar: hoje tu sai daqui com uma oração nova. Hoje tu sai daqui com o renovo de Deus na vida. Hoje tu sai daqui diferente. Não, você não veio para mais uma segunda-feira, você veio para a segunda-feira da virada de Deus na tua vida. Quando ele entende que a mão de Deus resolve, ele começa a orar diferente e dizer: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas desde a antiguidade. Maravilha é aquilo que sai da curva, maravilha é aquilo que sai do comum, maravilha é aquilo que sai do natural, maravilha é aquilo que não é somente humano. Sabe o que Asaf está dizendo? Eu estou me lembrando aqui que o meu Deus não faz só o que é comum, não faz só o que é humano, ele faz maravilhas, ele faz maravilhas, ele faz o que não é comum, ele faz o que não é humano, ele faz o que o homem não faz. E aí a igreja pode perceber que o discurso começa como um elevador a subir, e ele diz no verso de número 13: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Asaf tem 2 salmos nesse
nesse tom. Primeiro 73, e no 73 chega uma hora que ele diz: até que eu entrei na casa de Deus. Não entendi, pregador. Vou fazer mais claro para você. Você pode ter vindo de onde veio com uma carga de 10.000 toneladas nos ombros, mas quando você entrou aqui, Jesus já substituiu. Tira o pesado, coloca o leve. Tira o pesado, coloca o leve. Eu estou sentindo graça. Desculpa, eu sou pregador da Assembleia de Deus. Eu sou pentecostal. Ei, Uramagandarabassuri, Candaraba, Xandaraia, Urabacandalabandoque, Mantequepo, Novocé, Urabadaganchoquenaia. Sabe o que Deus manda dizer para você? É aqui que Ele ordena a bênção e vida para sempre. Alguém pergunta: por que crente não vai no baile? Tem bênção lá? Não. Tem vida lá? Não. Então eu não vou. Por que crente não vai no prostíbulo? Tem bênção lá? Não. Tem vida lá? Não. Então eu não vou. Por que crente não vai na boca de droga? Tem bênção lá? Não. Tem vida lá? Não. Então eu não vou. Por que crente vem na igreja? Porque tem bênção, tem vida, tem vitória, tem milagre. Uramacandarabachori, Micandalabai. Até que eu entrei na casa de Deus. Na casa de Deus, Deus resolve. Na casa de Deus, Deus cura. Na casa de Deus, Deus levanta. Na casa de Deus, Deus liberta. Na casa de Deus, Deus salva. Na casa de Deus, Ele abre a porta. Na casa de Deus, Ele faz o milagre. Verso 14: tu és o Deus que fazes maravilhas, e tu fizeste notória a tua força entre os povos. Permita-me aqui uma conjectura. Eu vejo o salmista dizendo: Deus, o mundo inteiro vai saber que tu é forte. O mundo inteiro vai saber que o teu Deus é poderoso. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Não, aleluia. Deus está mandando dizer para você pela palavra: fica tranquilo, o que eu vou fazer, teu vizinho vai dizer: meu Deus, só pode ter sido Deus que fez. Só pode ter sido Deus que fez. Aí, aleluia, ele entra numa linguagem alegórica, numa linguagem metafórica, mas historicamente baseada. Ele vai falar da época da saída do Egito. É linguagem metafórica, mas ela está historicamente baseada. Não é carochinha, não é conto de fada. É linguagem à verdade, uma linguagem de maneira simbólica, mas historicamente embasada. Então ele começa a dizer, e eu já disse, e vou repetir quantas vezes Deus mandar. Ele diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. O que ele está dizendo? Travessia do Mar Vermelho. Por que o mar abriu? Porque Moisés é forte? Não. Porque Miriam dançou? Não. Porque Arão é sacerdote? Não. As águas abriram porque Deus é Deus. As águas abriram porque Deus é Deus. Alamanacho de Keminaia. Me dá uma segurança, irmão, me dá uma confiança a saber que nós servimos ao Deus que abriu o Mar Vermelho, tirou a água da rocha, fez maná cair do céu. Nós servimos ao Deus que afogou Faraó. Nós servimos ao Deus que humilhou Nabucodonosor. Nós servimos ao Deus que dá vista ao cego, faz o paralítico andar, faz o mudo falar, faz o sordo ouvir, faz milagres e maravilhas. E aí eu gosto da linguagem metafórica, eu gosto da linguagem como que se ele desse vida ao mar. E me permita conjecturar: o mar olha para Moisés e diz: para você eu não abro. O mar olha para Arão e diz: para você eu não abro. O mar olha para Miriam e diz: para você eu não abro. Aí Moisés diz assim: então olha lá. E me permita usar esse antropomorfismo. Quando o mar olha para Deus, Deus diz: e aí? Para o Senhor eu abro, para o Senhor eu abro, para o Senhor eu abro. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Deixa o negrão profetizar. Ainda você serve ao Deus que abre o mar. Deus vai abrir esse mar, Deus vai abrir esse mar, Deus vai abrir esse mar. Ele não para por aí. Me permita terminar agora. Ele diz assim, ó, verso de número 18: a voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Voz de trovão fala da voz do mistério de Deus. Vou repetir para você: voz do trovão fala da voz do mistério de Deus. Deus não fez ninguém escrever, ninguém escreveu, ninguém sabe, mas Deus está fazendo. Não estou entendendo, pastor. Deus ainda não falou que vai fazer, mas Ele já está fazendo, Ele já está fazendo, Ele já está fazendo. E quando Deus fizer, alguém vai ter que parar e dizer: é mistério. Quem tem a receita para fechar a boca de leão na cova?
Quem tem a receita para preservar tecido humano no meio do fogo? Quem tem a receita para manter um homem vivo dentro do ventre de um grande peixe? Quem tem a receita para implodir uma muralha com grito? Deus. Alguém olha e diz: o mar abriu? É mistério. O leão não te tragou? É mistério. O fogo não te queimou? É mistério. Era para você ter sido mandado embora e não foi por quê? É mistério. Era para ter te tirado daquela igreja e não tirou por quê? É mistério. Seu casamento já era para estar acabado, não acabou por quê? Porque a voz do trovão ainda fala. A voz do trovão ainda fala. Eu vou terminar, permita-me terminar. Verso 19: pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. É alguém tentando investigar e dizendo: como é que Deus faz? Como é que Deus faz? Por onde Deus passa? Como é que Deus age? Como é que Deus faz? E a gente vai passando do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Alguém pega um raio-x dentro de um centro médico e diz assim: não entendi. Você veio aqui e estava com câncer. Eu não te operei, você não está mais com câncer. Não entendi. Faz todos os exames e alguém diz assim: a senhora nunca vai ser mãe. Daqui a pouco ela chega no consultório: doutor, é o Mateus. Mateus? Seu sobrinho? Não. Adotou? Não. Como é que foi? Deus fez nascer através de mim. Mas como é? Ele faz e não deixa ninguém saber a receita. Todo mundo tem que saber que é ele. Pede para a pessoa assinar o nome. Dá uma caneta dourada, papel em branco. Ele olha e diz: sei não, doutor. O senhor não sabe assinar o nome? Não. Ah, então o senhor é analfabeto. Analfa de pai e beta de mãe, doutor. Uhum. Aí vai para a igreja. Aí o pastor diz assim: irmão X, vem ler a Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em vez. Explica. 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 O senhor fez psicologia? Não. Como é que o senhor cuida do povo? Termino. Me dá 10 segundos. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Dia 5 de novembro do ano passado. Nesse púlpito, disse assim para mim: eu orei e Deus mandou fazer de você um pastor presidente. E ele ainda perguntou assim para mim: o que você acha? Eu disse: pastor, é resposta de oração. Ele disse: é resposta de oração, então está feito. Eu orei, você orou, então Deus fez. Dia 4 de dezembro ele foi e me deu posse. Ô irmão, desculpa, mas eu vou contar para os meus netos que o pastor José Wellington Bezerra da Costa deu posse para o Negrão. E eu tenho foto para provar. Desculpa, mas eu vou contar. Maravilha, companheiros me abraçando. Tudo bem. Mas até dia 3 de dezembro, eu era um pregador itinerante. Qual é a minha rotina? Era. Acabava o culto, tirava umas fotos, jantava e ia para o hotel. Não aconselhava ninguém. Não apacentava ninguém. Não ouvia ninguém. Aí dia 4 o pastor pôs a mão na minha cabeça e disse: você é o pastor da igreja. Dia 5 eu vou para a sede. Mogi Mirim, pode ir lá que a coisa está preta lá. Aleluia. Dia 5 eu fui para a sede. Mateus é o secretário da igreja. Ele chegou e me apresentou uma sala, uma cadeira, uma mesa, 2 cadeiras na frente, e ele estava com um tablet na mão. Ele me apresentou e disse assim: posso mandar entrar? Eu disse: mandar entrar quem? Ele disse: tem pessoa para o senhor atender. Mas me deu um pavor, meu irmão.
Porque eu pensei comigo, Jesus, eles não estão vindo tirar foto. Eles querem que eu aconselhe ele como pastor. Eu disse para o Mateus, dá para o irmão sair? Ele ficou meio assim, né? Porque acostumado a lidar com um pastor 5 estrelas. Aí veio um negrão. Eu disse, dá para o irmão sair? Ele saiu. Eu disse, fecha a porta. Ele fechou a porta do gabinete. Eu tremia. Eu me apavorei e disse, Deus, eu vou passar vergonha. Eu não sei o que falar, eu não sei como aconselhar. Senhor, qual é a mensagem que eu prego para esse irmão? Que texto bíblico que eu uso? Eu não sei aconselhar. Comecei a me apavorar, baixei minha cabeça. Fiquei com medo e disse, meu Deus, o pastor me deu posse ontem e eu vou passar vergonha hoje. Quando eu estou orando em desespero, Deus entrou na sala e disse, abre a porta, manda o povo entrar, porque eu te coloquei aqui e eu vou te dar sabedoria. Sim, eu não sei te explicar como, eu não sei, diante do Espírito Santo, eu não sei te explicar como, mas eu chamei o Mateus e disse, manda a lista entrar, entra um, aconselhei, 1 hora, entra outro, 1 hora, entra outro, 1 hora, tem dia que eu entro lá 8 horas da manhã e saio de lá 6 horas da tarde, vou em casa, tomo um banho e volto para o culto, e o senhor diz assim, pastor, como é que o senhor está fazendo? Como é que eu estou fazendo? Eu não sei, eu sei que nesta quarta-feira passada, sentou uma menina na minha frente e disse, pastor, eu entrei aqui há 1 mês atrás, depressiva, pensando em me matar, pensando em acabar com a minha vida, mas aquele conselho que o Senhor me deu, eu fui para casa e disse, Jesus, tu está na vida daquele pastor, então muda, hoje eu estou aqui pastor, estou liberta, não vou me matar, estou indo para o céu, estou firme na igreja, Deus faz, meu irmão, tem direção de Deus na sua vida. Eu não sei se o teu momento hoje é mau, mas eu sei de uma coisa, o Deus que te escolheu, vai fazer, vai passar com você pelas águas, vai passar com você pelo fogo, e vai chegar do outro lado e dizer, fica tranquilo, eu não te deixo, eu não te abandono, eu sou contigo até o fim. Por favor, termine a mensagem comigo, coloque a mão no ombro de alguém e diga, fica tranquilo, quem chamou cuida, quem chamou cuida, quem chamou cuida, quem escolheu cuida, quem chamou cuida, quem escolheu cuida, cuida, na macandaraba chori, me candaramandarassé, labaracomi, me candarabá. Se Deus tem cuidado de você, você vai sair daqui hoje como Asaf. A Deus levantei a minha voz, a Deus clamei e Ele ouviu o meu clamor. Quem pode dar um glória a Deus?